Justiça aprova acordo para a instalação de mais de 1.000 radares em rodovias federais. Os aparelhos serão instalados em áreas que oferecem mais riscos de acidentes. Fundador da Gol, Nenê Constantino, tem 48 horas para se apresentar à justiça. Ele e mais 3 pessoas foram condenados por envolvimento no homicídio de Márcio Leonardo de Souza Brito, em Brasília. Justiça Mineira determina prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica para pais que não pagam pensão alimentícia. A instalação e o rastreamento são feitos pela Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico, a UGME. E ainda, comércio ilegal de animais silvestres é a terceira atividade clandestina que mais movimenta dinheiro no mundo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os 4 presos na Operação Spoofing, que investiga a suposta invasão de telefones e obtenção de dados de autoridades, participaram na manhã de hoje de audiência de custódia na 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. O procedimento é obrigatório para se verificar a necessidade e legalidade da detenção. O juiz Valisney da Silva decidiu manter a prisão de todos até quinta-feira, para evitar que o grupo possa ter acesso a algum arquivo na internet e alterar provas. Os 4 acusados vão ficar presos na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal em que pede liminar para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, seja impedido de destruir provas colhidas com os hackers. Para o partido, como a investigação está em andamento, o eventual descarte de provas violaria preceitos constitucionais relativos ao devido processo legal, à legalidade e à moralidade, além de configurar abuso de poder e ofensa ao princípio da separação dos poderes. E o juiz João Marcos Guimarães, do Tribunal do Júri de Taguatinga, em Brasília, deu 48 horas para que o fundador da Gol, Nenê Constantino, e mais 3 pessoas se apresentem à justiça para o cumprimento de pena por homicídio. E quem tem as informações e conversa com a gente ao vivo agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os 4 foram condenados pela morte do líder comunitário Márcio Leonardo Brito, em 2001. Segundo as investigações, Márcio liderou a invasão a um terreno do empresário no Distrito Federal. Por conta da idade, 86 anos, Nenê Constantino vai poder cumprir a pena de prisão de 21 anos em regime domiciliar. A defesa de Vanderlei Batista da Silva disse que ele está com câncer e já cumpre a pena em regime domiciliar. Quem não se apresentar dentro do prazo estabelecido pela Justiça, que é de 48 horas, passará a ser considerado foragido. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. A Justiça Mineira determinou prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica para pais em débito com o pagamento da pensão alimentícia. A medida, que vai valer para todo o estado, dependerá da análise do caso. Atualmente são aproximadamente 1.800 pessoas monitoradas, mas é a primeira vez que se aplica a pena de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica a pessoas devendo mais de 3 meses de pensão. O primeiro caso, a situação era de um senhor com 92 anos, já com alguns problemas de saúde, e que já devia há bastante tempo a pensão alimentar à sua esposa. E eu entendi que não seria prudente até, ou seria até desumano, determinar a prisão dele. A outra situação que me veio semana passada, os filhos pediam a prisão do pai, mas eu identifiquei que o pai tem um emprego. A instalação e o rastreamento são feitos pela Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico, a UGME. Ela recebe a decisão judicial determinando a monitoração eletrônica do indivíduo e em seguida a gente recebe esse indivíduo para iniciar essa monitoração. Então, a princípio a gente instala a tornozeleira eletrônica, afixa ela no tornozelo da pessoa a ser monitorada e coloca no sistema de monitoração todas as condições que o juiz determinou na decisão. No caso do idoso, foi determinado não se afastar mais de 300 metros de casa, saídas para a padaria ou farmácia só no comércio mais próximo da residência. O outro sentenciado também não pode se distanciar de casa por mais de 300 metros, exceto para trabalhar. Todo o trajeto dos monitorados é rastreado via GPS, como um sinal de celular. Eles precisam carregar diariamente a bateria do equipamento.
Se descumprirem as determinações, serão considerados em violação. Atualmente, Minas Gerais tem 390 pessoas presas por não pagar a pensão alimentícia. De acordo com o desembargador, adotar as tornozeleiras é sinônimo de economia. Uma tornozeleira eletrônica custa ao Estado de Minas Gerais R$ 165 mês, enquanto que o detento custa R$ 2.700 mês. Então veja só por esse ângulo o quanto é vantajoso para a sociedade não ter essa despesa mensal com um detento. O Conselho Nacional de Justiça pediu informações ao Tribunal de Justiça do Pará sobre a situação do presídio de Altamira. Uma rebelião nesta segunda-feira deixou pelo menos 57 mortos. O CNJ quer a identificação dos mortos, o cálculo da pena e a situação do processo dos detentos até o momento da morte. A quantidade de vagas da unidade e de servidores em atividade no dia da rebelião. O CNJ também pede a criação de um gabinete de crise para acompanhar os desdobramentos. A Justiça aprovou o acordo para a instalação de 1.140 radares em rodovias federais. A decisão foi da juíza Diana Vanderlei da Silva, da 5ª Vara Federal de Brasília. 1.140 radares devem ser instalados em rodovias federais que oferecem mais riscos de acidentes. Essa é a primeira fase do acordo entre Ministério Público, União, DENIT e Inmetro e deve ser executada em até 60 dias. Parte dos aparelhos será instalada nas áreas urbanas do país, em faixas críticas onde trafegam mais pessoas. A mesma regra vale para os dispositivos que serão instalados em áreas rurais. A segunda fase do acordo prevê um estudo para avaliar a necessidade da instalação de novos radares em áreas de menor risco. A vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho convocou a empresa brasileira de Correios e Telégrafos e as federações dos empregados da empresa para uma audiência de conciliação. O encontro está marcado para amanhã, quarta-feira. A audiência foi convocada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. O ministro enviou um documento aos representantes dos empregados e dos Correios, onde destaca o esforço recorrente da Justiça do Trabalho na busca pela solução do conflito. A divergência corresponde ao plano de saúde dos pais dos empregados dos Correios e dos beneficiários principais. O vice-presidente do TST lembrou que a solução do caso pede urgência, pois com o término do atual acordo coletivo em 1º de agosto, os pais podem perder o benefício. A proposta da vice-presidência deve contemplar as principais preocupações dos empregados, como base de cálculo da mensalidade e isenção de coparticipação de tratamentos contínuos. Uma empresa de transporte de Aracaju, em Sergipe, foi condenada a pagar R$ 5.000 de indenização a um despachante de ônibus. Pois é, o empregado era pressionado para não demorar no banheiro. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O despachante trabalhava em um terminal de ônibus e era empregado da São Cristóvão Transportes, em Aracaju, Sergipe. Na reclamação trabalhista, ele contou que o banheiro público do local era o único que ele tinha disponível para usar. O empregado destacou que o banheiro do terminal estava sempre sujo e em péssimo estado de conservação. Isso quando funcionava. Disse ainda que sofria pressão do fiscal da empresa, que o apressava para que ele voltasse logo ao trabalho. O despachante pediu indenização por dano moral, alegando que a situação atentava contra a dignidade e o bem-estar. No entanto, em 1º e em 2º grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região entendeu que os banheiros públicos se destinavam a todos que utilizavam o terminal rodoviário e que, apesar de sujos, isso não seria suficiente para caracterizar o dano moral. Sobre a pressão sofrida, o TRT destacou que não ficou demonstrada ameaça nem constrangimento. O empregado recorreu da decisão e o caso chegou à 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teve entendimento diferente. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou que as situações descritas pelo despachante atentaram contra a dignidade, a integridade psíquica e o bem-estar individual do empregado. Por unanimidade, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000 ao empregado. A seguir, o desafio de combater o tráfico de animais, um crime ambiental que movimenta bilhões.
A revenda pode custar 100 vezes mais no mercado internacional. O tráfico de animais movimenta cerca de, olha só, Rafaela, 20 bilhões de dólares por ano, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e armas. Pois é, combater este crime que afeta o equilíbrio ecológico é um desafio diário para a Polícia Ambiental. Em uma de suas ações, a Polícia Ambiental do Distrito Federal encontrou mais de 400 pássaros silvestres na mala de um carro. O destino era Minas Gerais. Só no primeiro semestre deste ano, o batalhão da Polícia Militar Ambiental da capital federal apreendeu quase 1.500 animais silvestres. E no país, segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, cerca de 38 milhões de animais são retirados de seus habitats naturais por ano. A maioria sai da Bahia, Piauí e Pernambuco para comercialização no próprio território nacional. É um delito cruel, praticamente 9 em cada 10 animais que são traficados de forma ilegal chegam a óbito, somente uma chega ao seu local de origem. O apenamento varia normalmente de acordo com a 6514 de 08, de R$500 a R$5.000, 500 quando esse animal não está em nenhuma lista de animais em provável extinção, e normalmente R$5.000 quando esse animal consta de alguma lista, e até da CITES, que é uma convenção internacional que lista ali os animais em determinados graus de possibilidade de extinção. A Polícia Ambiental tem dificuldades para combater o crime, principalmente por falta de efetivo. No DF, as maiores apreensões são feitas por denúncias da população. Ano passado, mais de 6.000 aves silvestres foram encontradas em residências do Distrito Federal, criadas de forma irregular. Segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental, a revenda pode custar 100 vezes mais no mercado internacional. Dependendo do quanto essas pessoas são apenadas, e levando em conta também que a 9.605 de 98, ela estabelece o apenamento de 6 meses a 3 anos, com majorantes e agravantes, então normalmente essa pessoa não fica presa. Essa pessoa ela vai cair numa pena semelhante a 9.099, cujas penas estabelecem penas de prestação de serviços à comunidade, de proibição de sair do local, ou seja, são penas realmente restritivas de direito, e conjuntamente com a multa, muitas vezes vale a pena realmente a pessoa cometer o delito. Quando a polícia consegue interromper o crime, muitas vezes os animais são trazidos para o Hospital Veterinário do Zoológico de Brasília. Chegam bastante debilitados. Como ela levou um tiro e teve uma fratura na asa, nós optamos em utilizar alguns aparelhos que vão acelerar esse processo de consolidação da fratura que ela teve e também a cicatrização da ferida, onde foi o local feito a retirada do chumbinho, Essas araras foram vítimas de maus tratos. Elas são uma mistura da arara vermelha com canidé reproduzidas em cativeiro. São raras e, por isso, um dos principais alvos dos traficantes de animais. Elas foram trazidas pela Polícia Ambiental e estão aqui no Zoológico de Brasília desde o ano passado. Elas não podem mais voltar para a natureza. Esse animal não fazendo o retorno para a natureza, a gente vai atrapalhar na conservação da espécie, na reprodução dessa espécie em vida livre e até mesmo que vai atrapalhar na cadeia que esse animal vive. Existe uma cadeia alimentar dos animais, então tem presas e predadores, e isso vai fazer com que fique desregulada. Então vai atrapalhar muito na conservação da espécie na natureza. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe no estúdio aqui da TV Justiça a delegada Mariana Almeida, que é da Delegacia de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Bom, eu queria que a senhora explicasse para a gente quais as punições para quem prende e comercializa animais silvestres. Bom, atualmente, pela nossa legislação, existem 2 tipos de punições. A pessoa que trafica ou que prende algum animal, ela responde tanto administrativamente, ela está sujeita a multas, e responde também na esfera criminal, pelo crime que é prevista uma pena de 6 meses até 1 ano de detenção e mais uma multa. Mas é importante destacar também que, infelizmente, não existe uma diferenciação para aqueles casos em que esses animais são traficados ou para aqueles casos em que existem as pessoas
têm a posse desses animais em suas residências. Ambos acabam respondendo pelo mesmo crime. Doutora, isso seria a chave para entender por que as punições não inibem a prática? Exatamente. A prática mostra que essa punição, por ser muito branda, ela acaba não reprimindo a prática desse crime. Então, nós entendemos com o cotidiano que seria importante que houvesse uma reforma nessa legislação para que essas penas pudessem se tornar mais rígidas, para que esse tratamento aos traficantes fosse tratado de uma forma ainda mais rígida, diferenciada daqueles que só possuem os animais, mas também é importante que a população passe a ter uma conscientização maior sobre o dano que causa criar esses animais silvestres em suas residências. Afinal de contas, se não tiver, enquanto tiverem pessoas adquirindo esses animais, existirão esses traficantes que estão retirando eles da natureza. Agora, é possível legalizar a posse de um animal que está em alguma residência por uma situação irregular? Não, quando esse animal já foi adquirido de uma forma irregular, não há nenhuma possibilidade pela nossa legislação de ser regularizada essa posse. Então, essas pessoas precisam procurar os órgãos ambientais responsáveis para que esse animal seja entregue aos cuidados deles e, posteriormente, reinseridos na natureza. A única possibilidade de você ter um animal silvestre na sua residência é adquiri-lo de alguns criadouros que são regularizados, são animais que já nasceram em cativeiro. Doutora, nós temos aqui uma fauna muito rica em toda a região de Brasília, onde ainda não houve nenhum desmatamento, então é muito comum justamente a presença de pássaros, até no Lago Sul aqui de Brasília nós vemos até antas, diversos animais. Já vi casos de pessoas que socorreram alguns desses animais. O que é que eu devo fazer em uma situação dessa justamente para, bem intencionado, não incorrer em uma situação de crime? Isso, numa situação como essa, o primeiro passo é procurar algum órgão ambiental, que em Brasília nós temos o IBRAM, que é o órgão governamental, e para que seja dado o destino correto a esse animal. Agora, quando esse animal é transportado para fins ilícitos e criminosos, em situação degradante, configura maus tratos também, a pena ela é aumentada? Isso, na grande maioria das vezes, esse transporte desses animais, ele é feito de maneira bastante degradante para esse animal. Eles, às vezes, são transportados em pequenos compartimentos, ele tem suas garras, suas presas arrancadas, e essa situação pode configurar também o crime de maus tratos a animais. Doutora, então, ele acaba respondendo por 2 crimes. E no caso da pessoa que, além de ter adquirido o animal, cria em casa, mas as condições são degradantes, não são as ideais para aquele animal, ela também responde por essa situação? Isso, ela também chega a responder por 2 crimes, pelo crime de ter esse animal silvestre e também pelo crime de maus tratos. Agora, o DF, como o Cadu ressaltou há pouco, acaba sendo rota, né, de criminosos. Recentemente, a polícia aqui do Distrito Federal fez uma operação grande na semana passada, né, doutora? Como é que tem sido a atuação de vocês no combate a essa prática? Isso, a Polícia Civil conseguiu identificar que o Distrito Federal, em razão da sua posição geográfica, está acabando sendo servindo como uma rota desse tráfico de animais que são retirados da região Nordeste, da região Norte e também vem do Pantanal e acabam passando por aqui, são destinados ao Sudeste, principalmente ao Rio de Janeiro e São Paulo, e de lá eles têm destinos que chegam até ao exterior. Por isso que a Polícia Civil tem atuado de uma forma a identificar esses grandes traficantes e impedir que esses animais cheguem a esses destinos que eles seriam levados. O alvo maior, pássaros, né? Isso, nós acreditamos que cerca de 80% desses animais que são traficados são pássaros. Ok, doutora Mariana Almeida, muito obrigada pela participação mais uma vez. Uma boa tarde. Boa tarde, doutora. A seguir, o trabalho de restauração da história da Suprema Corte do país. É um trabalho de paciência, cuidado, principalmente até em manusear. O tempo pode ser um dos maiores inimigos da conservação de obras de arte e documentos históricos. Em todo lugar, inclusive nos órgãos aqui de Brasília. E no caso do Supremo Tribunal Federal, Rafaela, há um setor específico para manter a história secular da Corte viva e inteira. É o Laboratório de Restauração, que você vai conhecer agora. É sob os cuidados de uma equipe de 7 pessoas que a história da Suprema Corte do Brasil resiste ao tempo. O Laboratório de Restauração do Supremo Tribunal Federal recebe materiais de todos os tipos. Processos, livros raros, documentos. Alguns deles, acreditem, com mais de 150 anos.
Por isso, para manusear esses pedaços da história que fazem parte do museu e do acervo do STF, todo cuidado é pouco. É um trabalho de paciência, cuidado, principalmente até em manusear, porque ele está tão ácido, está numa situação tão ruim, que se você não souber, não tiver o cuidado de pegar, ele pode piorar a situação. Da biblioteca do STF, por exemplo, aproximadamente 20 obras são encaminhadas por semana para reparo e limpeza. Uma média de 17 mil folhas são higienizadas por mês. Um dos processos mais importantes e interessantes feitos pelo pessoal da restauração e conservação é o preenchimento. Eles recebem papéis nessa situação aqui, olha só, como dessas 2 folhas de um livro. Para muita gente não tem nenhuma possibilidade de serem recuperadas. Mas é aí que entra em ação o Diego e toda a equipe aqui do setor. Eles vão mostrar agora como que fica o papel depois que é concluído esse processo. Vamos lá, Diego? Vamos mostrar para o pessoal como que vai ficar o trabalho de vocês, então? Vamos lá. Depois de pesar, medir e levar os documentos até esta máquina, são necessários apenas 2 minutos para que o material seja restaurado. Agora ela vai ser retirada da entretela, vai passar o reforço e depois vai voltar para o livro. Olha só como as folhas ficaram depois do processo. Após a restauração, os arquivos voltam para os locais onde serão guardados de forma correta. Alguns deles também são digitalizados. O gerente do setor de restauração do STF explica que a meta é trabalhar na conservação dos materiais, deixando os reparos como opção quando os documentos e processos estiverem mais danificados. Ele conta que daqui para frente, outros materiais também devem começar a ser restaurados. Nós temos um patrimônio que deve ser muito bem preservado, tem que ser guardado. Agora, além de toda essa parte de papel, nós vamos começar a atuar também na restauração de mobiliário e objetos. Existe esse prazer de poder estar guardando, estar preservando a nossa história. Uma alternativa ao plástico são as embalagens retornáveis, recicláveis e biodegradáveis. Iniciativas que trazem um menor impacto para o meio ambiente. Veja agora na reportagem de Bob de Souza. Nenhum lugar é melhor para falarmos de embalagens que um restaurante que entrega comidas. Eu estou no restaurante naturalista, tem alguma comida que se aproxima do vegano, mas o orgânico e o vegano, ele não termina no prato. Existe um ciclo, existe o pós-prato. Por exemplo, essa embalagem aqui, ó, essa colher aqui é feita de amido de milho, biodegradável, 3, 4 meses já faz parte da natureza. Temos faquinhas, garfos, temos esta embalagem também, temos vidros que são retornáveis com os sucos e aqui a meu lado, a capitã desse projeto, a Roseles. Você é nutricionista de formação? Sim. Certo. E desde aquela época eu já busquei uma alimentação mais apropriada ao meu organismo. Roseles toca esse restaurante há quase 20 anos. E de tanto pesquisar e acumular conhecimentos, decidiu escrever um livro com dicas importantíssimas sobre nutrição, plantio, receitas e cuidados gerais para uma vida mais equilibrada a partir da gastronomia. Daí surgiu uma nova ideia na cabeça da empresária: lançar algumas opções de uso contínuo, como esses vidros para suco orgânico. O ideal é que a gente volte àqueles tempos antigos de trazer a nossa sacola, a nossa cestinha para fazer as nossas compras. A embalagem biodegradável que você está vendo desaparece na natureza rapidamente, junto com os talheres. Tudo é feito com base vegetal. Quanto tempo demora esta embalagem para desaparecer na natureza pelas suas pesquisas? 3 meses. 3 meses? Uhum. É quase igual uma casca de batata? Igual uma casca de batata, praticamente. Em termos ambientais modernos, os frascos dos produtos devem ainda ser amigos da natureza. Pensando nisso, algumas pessoas estão inovando todos os dias. E a empreendedora Giovana faz parte desse grupo. Nós estamos numa fábrica caseira de chocolate que envolve uma embalagem muito especial. Mas antes de falarmos da embalagem, vamos ver o processo caseiro. Olha aqui, ó. A Giovana já está aqui preparando, já no finalzinho. O que você está fazendo, Giovana? Eu estou derretendo chocolate, Bob. Derretendo uma barra de chocolate. Isso. E quanto tempo demora?
Uns 5 minutos. 5 minutos? Isso. Esse é um chocolate ao leite? Ao leite. Certo. Giovana derrete a barra de chocolate em banho-maria, pensando na embalagem que vai usar nesse projeto caseiro. Por que você decidiu fazer uma embalagem, digamos assim, inovadora para chocolate? Além da embalagem ser sustentável, a gente vem com uma proposta muito legal. Você compra o chocolate, de quebra, você ainda planta uma árvore. Essa é a embalagem? Uhum. Espera só um pouquinho. Vamos abrir um pouquinho isso daqui. Esse é um cartão semente. É um cartão semente. Uhum. Essa textura aqui é tudo de semente? Tudo semente de cenoura. De cenoura? Uhum. E aí o cliente compra o chocolate? E planta uma árvore. Chocolate aí abriu o apetite, né, Cadu? Com certeza, tá bem na hora do almoço agora. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você, até amanhã. E fica agora com o programa Meio Ambiente por inteiro. Uma boa tarde para você. Tchau.